Bom, vou entrar de cabeça sozinho. Não sei o que fazer. Obviamente, tocamos num ponto sensível de novo. Tem alguém chegando? Tudo bem, pai. Obrigado, Senhor, pela nossa internet que funciona. Caiu? Meus joelhos ficam rígidos quando fico sentado aqui por tanto tempo. Bom, vamos só orar. Se você está aqui, vou orar como se não houvesse ninguém de qualquer jeito. Como se alguém estivesse aqui ou não estivesse. Vou orar como oraria em casa, tá bom? Então venha orar comigo. Você está aqui, ótimo. Se não está, tudo bem. Mas vou orar pelo nosso presidente, vou orar e vou fingir que você está aqui, ou que não está. Nem sei mais. De qualquer forma, não sei. Vou orar agora. Se vocês puderem fazer o que tem que fazer, eu vou entrar em oração. Podem orar junto comigo. Ore comigo, querida. Vamos fazer uma oração pelo nosso presidente, pela nossa economia e coisas assim. Pai, nós te agradecemos. Estou vendo casas, estou vendo lares. Ouço o Senhor dizer, Brandon, vou quitar a casa das pessoas rapidamente. Vou quitar a casa das pessoas rapidamente. Traga do reino espiritual. Para o natural e para o pensamento sobrenatural. Muitos, 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 muitos. Supernaturalmente provido. Supernaturalmente provido, provido, provido. Muito bem. Muitos de vocês tiveram, eu vejo visões, tiveram sonhos, tiveram palavras proféticas que deixaram ir embora. Muitos de vocês deixaram para trás essas promessas proféticas, essas palavras proféticas que estavam dentro do seu espírito, agitando dentro de você, e você pensou, quando isso vai se cumprir? Quando a manifestação vai finalmente se cumprir? E o Senhor disse, é hora de você se estender e crer no que parece impossível. Eu trarei e tornarei possível pela minha mão, pela minha bondade, pelos anjos que enviarei em missão para trazer a maior riqueza, para trazer as maiores fontes de glória, para levantar os edifícios que precisam ser construídos. Haverá edifícios que você não construiu, haverá poços que você não cavou, haverá fontes e rios que vão fluir, haverá campos que você não plantou, e há uma colheita que você vai colher. Estou vendo um aumento sobrenatural em muitos de vocês nos dias que estão por vir, pois os rios vão fluir e haverá grandes rios de bênção, aumento e multiplicação. Estou vendo isso. Vejo rios cheios de bênção, rios transbordando. Não disse um riacho, não disse um fio d'água, ele disse. É um rio. E neste rio multiplicarei a semente com abundância. Muito além, acima de tudo o que você ousaria pedir ou pensar, uma semente assim. Vejo algumas dessas casas em campos de golfe. Algumas estão em condomínios fechados, alicerces sólidos, casas boas e ricas, para lares piedosos e vejo abundância chegando sobre as pessoas. Você está aprendendo, tire o estrangulamento que você tem. Tire o estrangulamento. É disso que ele está falando. Você está estrangulando aquilo pelo qual tem crido. Tire esse estrangulamento. Suba mais alto. Suba mais alto na sua fé. Mentalidade de pobreza. É uma mentalidade de pobreza e escassez. Saia dela. Saia dela. Saia dela. Tenho grandes coisas reservadas e elas estão bem na sua porta. Veja essas casas lindas que você não construiu. Veja uma transferência, Vejo uma transferência da riqueza dos ímpios, reservada para os justos. Posso te dizer de onde vem. Consigo ver a fonte. Consigo ver a fonte que não seca. A fonte que não seca. Vejo que alguns de vocês vão receber carros novos em breve. Você diz, Brandon, você só está vendo coisa boa. Porque ele disse, você tem semeado, semeado e dado com sacrifício. E a grandíssima manifestação do que tenho para você está chegando. Não desista. Não perca o ânimo. Venha com mais força ao meu trono. Peticione. Eu vejo. Escreva. Deixe claro. Petição. Escreva a petição. Faça uma petição do que você está crendo. Tome comunhão sobre isso. Ampare com as Escrituras. Uma manifestação ainda maior e mais gloriosa está vindo sobre você e é hora da colheita do que você semeou. Uma manifestação cada vez maior da glória e uma manifestação ainda maior da sua presença sobre a sua casa, sobre as suas finanças.
dias do céu na terra. Aproprie-se disso. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou falando de grandes comunidades. Estou falando de condomínios de golfe. Estou falando de bênção e aumento. As pessoas ao seu redor vão perguntar: como isso aconteceu? E você diz: somente pela mão do Senhor. Somente pela mão do Senhor. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo, eu vejo os despojos. O Senhor disse: estes são os despojos. Você vê os despojos? Querida, você puxa. Não sei se estou ao vivo, mas vejo esse amor. Vejo esse amor e vejo os despojos. O Senhor disse: assim como os filhos de Israel pegaram os despojos do Egito, estou trazendo os despojos para os meus filhos e a riqueza dos pecadores. Se você está me ouvindo, trarei as fontes de riqueza. Trarei fontes de riqueza, de grandes tesouros, de coisas profundas e escondidas, e a glória maior, a manifestação maior da minha presença estará sobre você, e você não terá falta de coisa alguma. Você não terá falta de coisa alguma. Quem está do lado do Senhor? Quem está do lado do Senhor? O Senhor disse: quem está do meu lado? Pare de praticar um cristianismo superficial. Suba mais alto em sua fé comigo. Suba mais alto nas suas expectativas para o que você está prestes a ver. Suba mais alto. Realizarei os desejos do seu coração se você subir mais alto e ter comunhão comigo. Não busque as coisas, mas busque a mim. Eu sou o seu El Shaddai. Eu proverei. Eu cuidarei de você. Restaurarei o que o gafanhoto comeu de você, se você apenas subir mais alto em sua comunhão comigo. Eu sou a sua provisão abundante. Eu sou o que faz muito além, acima de tudo o que você ousaria pedir ou pensar. E virá, e virá. E um fluxo cada vez maior e uma restauração ainda maior para os que estão completamente rendidos, os que estão rendidos a mim, os que estão olhando para mim. E você diz: mas eu vivo num lugar tomado pela pobreza. A pobreza é como uma zona de guerra. Vejo lugares com pequenas cabanas de metal. Vejo pessoas com chão de terra batida. Disse: estou falando com eles também. Restaurarei tudo o que foi tirado deles. Uma restauração do que o gafanhoto comeu. Vou restaurar tudo se você simplesmente crer em mim. Vejo contas médicas sendo quitadas na íntegra. Vejo contas hospitalares sendo quitadas na íntegra. Vejo financiamentos estudantis sendo quitados na íntegra. Ele disse: estenda a mão e creia em mim. Você tem grandes contas médicas e o Senhor vai restaurar tudo o que o diabo tomou e roubou de você. E ele vai devolver sua saúde. Receba a cura no seu corpo. Convocamos as sementes que você semeou. Convocamos essas sementes a terem terreno de milagre em nome de Jesus. Convocamos as sementes estagnadas que foram plantadas há décadas. Convocamos que venham a colheita agora, enfim. Falamos a semente, falamos ao crescimento. Declaramos você livre de dívidas em nome de Jesus. Declaramos as contas médicas pagas. Declaramos sua casa quitada. Declaramos seus financiamentos estudantis pagos. Convocamos as coisas que não existem como se existissem. Declaramos uma virada nas suas finanças. Declaramos uma virada nas suas finanças. Declaramos empregos e empregos melhores, aumentos e bônus. Convocamos isso do reino do Espírito para o natural, em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, o que tens reservado, todo dom bom e perfeito vem do Pai. Te agradecemos, Senhor, que Tu és o Deus da provisão abundante. Convocamos agora. Estamos convocando essas sementes. Convocamos os nossos negócios a triplicar e dobrar, dobrar e triplicar e quadruplicar, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, que seremos a cabeça e não a cauda. Seremos por cima e não por baixo. Tomaremos os despojos. Tomaremos os despojos. Tomaremos o saque. Tomamos o saque, pois a riqueza do pecador está reservada para o justo. Convocamos. Tomamos o saque. Tomamos o saque. Tomamos os despojos. Os despojos, pois o tempo de semear e colher está se acelerando. Pois o tempo de semear e colher está se acelerando. E quando os semeadores e os ceifeiros caminharem de mãos dadas, pois o tempo da colheita está diante. Olhos para ver o que está diante de você. Olhos para ver. Você diz: o que eu tenho? Ouço. O que eu tenho? Quebramos o domínio da pobreza. Quebramos o domínio da pobreza. Quebramos o domínio da pobreza
com uma semente financeira. Quebramos o domínio da pobreza. Quebramos. Quebramos. Você, espírito de pobreza, nós te quebramos em nome de Jesus. Te quebramos do corpo de Cristo. Convocamos a colheita em nome de Jesus. 30, 60 e 100 vezes mais. Satanás, tire suas mãos das nossas coisas em nome de Jesus. Convocamos 30, 60 e 100 vezes mais em nome de Jesus. Estamos convocando. Estamos convocando empregos e empregos melhores. Pai, te agradecemos, Senhor, que fomos chamados a ser a provisão abundante nesta terra, para que o mundo veja que a bondade de Deus leva o homem ao arrependimento. É a bondade de Deus, estamos dizendo que a bondade de Deus está sobre nós. Pai, te agradecemos, Senhor, que os dispostos e obedientes comerão o melhor da terra. O melhor da terra, Pai, te agradeço pelos dispostos e obedientes. E estamos convocando os dispostos e obedientes a se levantarem. Que estamos dispostos, Pai, a fazer o que tu nos pedes, e somos obedientes ao que nos pediste para fazer, e semeamos e colhemos. Faz parte do tempo de semear e colher. Pai, assim como é necessário semear no reino de Deus, também é necessário colher. Colha, colha, é hora de colher. E você não vai colher apenas o que semeou. Você vai colher multiplicação em saúde, clareza mental, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus empregos. Ter favor. Favor por onde você vai. Talvez um bom negócio não mude. Só sei que Deus é maior do que a caixa em que o colocamos. E dizemos, você tem que operar dentro desta caixinha. O aumento vem de todos os lados. Pode ser uma promoção. Você vai ao supermercado e diz, cara, levei 2 pelo preço de 1. É aumento. É favor. Estar no lugar certo, na hora certa. Alguém dizer, ei, hoje eu pago o seu café. Isso é aumento. Não despreze as pequenas coisas. Se alguém te der R$ 1, fique animado com ele. Se alguém disser, ei, encontrei uma moeda, vou te dar. Fique animado com o aumento. Independentemente do que seja ou quanto seja, todo dom bom e perfeito vem de Deus. Acredito até num café. Deus, te agradeço, Senhor. Deus, tu és o Deus do café gratuito. Seja grato. Seja agradecido por tudo que Deus faz por você. Mesmo que você diga, bom, isso não é muito. É um começo. É um começo. Sou muito grato pelo começo. Sou muito grato, Pai, pela primeira gota. A tempestade começa com a primeira gota de chuva. Onde está a primeira gota? Ouço o som de uma chuva abundante de bênção sobre a minha casa hoje. Ouço o som de uma chuva abundante. Começa com uma gota. Você pode ainda não ter o seu transbordo, mas não começa com um monte de gotas. A primeira gota teve que cair em algum lugar. Uma gota caiu em algum lugar. Foi a primeira. Acredito que o tempo da colheita está à mão. O tempo de semear e colher está se acelerando, e é hora de convocar as sementes que ficaram dormentes. E convocamos essas sementes a serem cultivadas, irrigadas e a brotarem, em nome de Jesus. Alguns plantam, alguns regam, mas é Deus quem faz crescer. Acredito que Deus está fazendo o meu aumento hoje, e de formas que não consigo compreender. Não precisa ser do meu jeito de pensar que você entende tudo. É acima de tudo que eu ousaria pedir ou pensar. Se consigo pensar nisso é porque ainda não é suficientemente grande. Pense maior. É isso que estou ouvindo dizer. Mexa-se para crer em coisas maiores, muito além, acima de tudo o que você ousaria pedir ou pensar. Consigo pensar em coisas grandes, mas ele vai fazer acima disso. Meus pensamentos são maiores que os seus, meus caminhos são mais elevados que os seus. É isso que ele diz. Creio e recebo a provisão abundante sobre a minha casa, mesmo que isso me traga perseguição. Pai, te agradeço, Senhor. Até a perseguição tem seu propósito. A perseguição vem quando as pessoas ficam com inveja do que você tem. Pai, te agradeço. Deixa elas terem inveja. Não vou recuar de nenhum dom bom e perfeito que tens para nós. Pai, nos apropriamos disso. Você precisa se apropriar pela fé. Apropriei-me em nome de Jesus por muito além, acima de tudo o que ousamos pedir ou pensar. Não quer crer? Tudo bem. Tudo bem. Depende de você. É com você. Não me importa o que você acredita. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E se você não quiser receber o seu, posso receber por você. Isso pode irritar alguém, mas ei, se você não quer o seu, eu fico. Por que não crer em algo maior? Por que não crer em algo maior? Por que limitamos Deus com nosso pensamento mesquinho? Sempre pensando, bem, o mundo pode ter, mas nós não. O dono do Starbucks tem, Mark Zuckerberg certamente tem e pode tirar meu canal quando quiser.
Por que não somos nós os donos das redes sociais? Por que temos que entrar na plataforma deles e deixar eles ditar as regras? Por quê? Porque dinheiro é o problema. Leva milhões de dólares para criar o Facebook, certo? Mas ele fechou o meu canal. Ah, você não é mais bem-vindo aqui? Por que não temos uma plataforma como o Facebook que seja nossa e que diga: só vamos permitir conteúdo piedoso aqui? Não vamos deixar nenhuma Jezabel aqui? Por que o corpo de Cristo sempre serviu ao mundo, quando Deus criou todas as coisas abundantemente para nós desfrutarmos? Mas ainda assim o corpo de Cristo se engasga com isso e fica: ah, não dá isso. E eles estão construindo bunkers, tendo casas no Havaí, relaxando na praia, curtindo suas bebidas, pecando e fazendo o que querem. Mas nós estamos tentando espalhar o Evangelho. Por que nos engasgamos com $1 milhão? Por que nos engasgamos com 10 milhões? Por que nos engasgamos com ser bilionário? Ah, não podemos chegar lá. É demais. Mas vemos pessoas que fazem tráfico de crianças, vivendo em coberturas e com tudo que têm, e pensa, são malvados. E tudo o que queremos é espalhar o Evangelho. Mas o corpo de Cristo se engasga. E o Senhor disse: crê em mim para mais. A turma do diabo te convence de que você não pode ter. Nunca fiz voto de pobreza e nunca farei. Jamais. Eu acredito, já vi o que é necessário. Mesmo assim, pessoas como Jesse Duplantis, Kenneth Copeland têm todas essas bênçãos e as pessoas os perseguem. Eles não deveriam ter isso. Roubaram o dinheiro da viúva. E você não sabe de onde eles tiraram o dinheiro. Você está auditando as finanças deles e tomando as coisas deles? Não, do contrário, estariam presos se tivessem feito algo errado. Mas sim, as pessoas vivem jogando pedra em quem tem mais. As pessoas são tolas. E você olha para isso e pensa, seja lá o que for, se o Senhor os abençoou, Ele também nos abençoa. Por que sempre limitamos Deus? Não vou limitar Deus com o meu pensamento. Se Ele quer trazer para mim, para que eu possa ajudar alguém, então tudo bem. Simplesmente não entendo por que as pessoas ficam tão revoltadas quando veem pessoas no mundo andando de Ferrari e fazendo tudo isso enquanto traficam crianças. E você pensa, olha o que o Epstein fez, tendo ilhas e traficando crianças para essas ilhas. E as pessoas ficam quietas. De qualquer forma, ele foi morto na prisão, mas estou dizendo que há muita gente sendo julgada, ainda estão na cadeia, ainda estão presos. Tento entender o raciocínio do corpo de Cristo. Mas no momento em que você vê um irmão sendo abençoado, você é o primeiro a tirar pedras nele. E eu fico o quê? Porque eu acredito no poder da semente. Se você tem uma necessidade, semeie. Essa é a minha colheita. Acredite, essa é a minha colheita. Se você tem uma necessidade, semeie. É isso que ouço o Senhor dizer. Se você tem uma necessidade, semeie. Você precisa, muito além, acima de tudo o que você ousaria pedir ou pensar. Deus é bom e o diabo é mau. E a turma do diabo tem o dinheiro. É isso que estou ouvindo esta noite? Mexa-se na forma como você crê. Mexa-se na capacidade de crer em mais. Estamos no fim do fim. O fim do fim do fim está bem na nossa porta. E as pessoas não querem ouvir isso. Estão com a cabeça enterrada na areia. E eu fico pensando, por que não criamos um novo Facebook e damos outro nome? Por que tem que ser assim que eles me tiram da plataforma e dizem, você não pode mais pregar o evangelho aqui? Por quê? Por que não temos algo para dizer, tudo bem, temos o Godface? Sei lá. Fico tão cansado do mundo intimidando os cristãos dizendo, você não pode mais falar nada. Desculpe. E é por isso que algo se levanta dentro de mim. Eu digo, basta, basta, basta. E não nos importamos com quantos seguidores você tem. Simplesmente não gostamos do evangelho que você prega. E temos que simplesmente deixar acontecer. Não, 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 não. Por que não temos plataformas? Por que não temos a capacidade de alcançar e fazer isso? Leva dinheiro. É por isso. Bem, temos coisas que estão pela metade. E você pensa, essa plataforma não atrai o mundo. Eles não vêm até lá para ouvir.